Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição de Escola Sabatina. Hoje vamos estudar a lição de número 6, que tem por título A Educação Domiciliar de João Batista e Jesus. E esse tema ele é muito caro tanto a mim como a minha esposa, devido à nossa experiência então neste assunto, devido à escolha de nossos pais de optarem pelo que muitas vezes é chamado pelo nome inglês homeschooling, ou como aqui exposto de maneira traduzida, educação domiciliar. Então é interessante nós notarmos que esse é o tipo de decisão que nós mesmos não temos condição de tomar. É os nossos pais que tomam por nós. E somos muito gratos por eles terem optado por isso. E temos então esse bom testemunho para dar em relação não só à teoria que vamos estudar agora, mas também na prática, os resultados então em nossas vidas. Somos muito gratos pelos nossos pais terem feito essa escolha. Então, exatamente uma infância livre, sem estar preso a essa rotina escolar, ou mesmo a más influências que podem acontecer na escola, né? Como nós vamos ver aqui nas experiências de João Batista, e com certeza naquela época a escola era muito melhor do que é hoje em dia, né? Más influências, coisas erradas que podem acontecer, e claro que o melhor professor, aquele que vai ensinar com mais amor, com mais carinho, sempre vai ser os próprios pais. Eles vão saber exatamente o que os filhos necessitam, né? Nossa infância foi muito abençoada por essa escolha dos nossos pais. Nós somos muito gratos. Eu posso dizer por mim que não sei se eu seria a mesma pessoa se tivesse sido diferente. Nós vemos muita semelhança da nossa história e o que a gente vai estudar aqui sobre João Batista, sobre Jesus, que foram dois que também fizeram homeschooling naquela época, né? Nós gostamos muito de nossos pais terem feito isso por nós e fazemos um apelo para aqueles pais que também queiram ter essa bênção de ensinar os seus filhos em casa, de serem realmente responsáveis por tudo que eles vão aprender na infância, que é o momento onde está sendo formado o caráter para a vida toda. Exatamente. Então são muitas razões para se tomar esse passo. À medida que avançamos para o final da história terrestre, só vão se acumulando ainda mais motivos, e mesmo quando formos tratar de analisar o ensino também apresentado, muitas vezes ele é conflitante com a fé cristã. Então é importante, é imperativo que os pais hoje atentem para as advertências, os conselhos, as instruções que serão apresentadas agora em seguida. Ressalto ainda que essas orientações que serão expostas são da inspiração divina através do ministério da Mensageira do Senhor. Então, que obedientemente nos coloquemos neste estudo aprofundado e tenhamos o desejo em nossos corações de colocar em prática os elevados princípios que Deus nos revela. Vamos ao verso áureo. Diz assim: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Está em Lucas 2,47. Mostrando aqui que não precisa ter frequentado as escolas dos profetas, no caso aqui, para ter inteligência e conhecer a palavra de Deus. Então, justamente
uma palavra que você já ressaltou nesse verso áureo, que no caso tanto de João Batista como de Jesus, que veremos, envolvia ir na escola da igreja. Não estamos aqui falando de uma escola dos romanos, uma escola dos gregos, uma escola dos gentios. Isso sequer é colocado aqui. Mas mesmo na escola judaica, havia já um distanciamento de Deus por parte desses mestres, o ensino que era apresentado. E devido a isso, então que nós vemos que já não seria possível contar com essas escolas. Vamos então para a primeira pergunta. Diz assim: segundo a genealogia, a ordem natural, que se fazia de um filho de sacerdote? E o que teria ocorrido com o nosso representante se fosse preparado para o sacerdócio oficial? Lucas 1, 76 a 80 diz o seguinte: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O texto do Desejado de Todas as Nações, na página 101, diz o seguinte: segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou-o ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Segundo a ordem natural das coisas, segundo a genealogia, João Batista deveria ter sido educado para o sacerdócio. Isso era o natural de acontecer. Mas então pergunta: o que teria ocorrido com o nosso representante se fosse separado para o sacerdócio oficial? Fala que ele teria sido incapacitado para a obra que ele foi destinado a fazer por Deus. Então, o tema geral que estamos estudando é a ordem de Melquisedeque. Estamos comentando agora o caso de Zacarias e o sacerdócio levítico, que estava dentro de pouco tempo para findar. E Deus, então, chamou João Batista não por uma posição inferior, mas superior, porque ele já começaria a fazer o que? A transição. De maneira que é importante lembrar, né, até que Zacarias e Isabel não tinham nenhum filho, Isabel estéril, mas ocorre então de ter esse filho já em avançada idade e justamente era o único filho, primogênito, com certeza seria o caso de seguir as pegadas de seu pai, se tornar um sacerdote. Mas Deus então tinha um propósito muitíssimo mais elevado para João Batista, mas aqui ressalta o seguinte: que se ele tivesse sido enviado à escola dos rabis, ele não ia ser capaz então de fazer essa obra especial. Então diz que Deus não mandou os mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Nós vamos ler mais em relação a isso, mas nesse momento é importante ressaltarmos o seguinte, que dentro desse cenário nós vemos o papel de João Batista de preparar o caminho para o Messias tão longamente aguardado, durante 4.000 anos então. E agora ele teria esta missão, e nós vemos que para ele efetuar essa missão, que daria cabo agora com Cristo vindo a ordem levítica para ser estabelecida finalmente sem
substituição posterior da ordem de Melquisedeque, teria que então Cristo agora inaugurar o seu reino na terra, o reino da graça, tendo a igreja como essa representação visível. Então é muito importante nós vermos todos esses detalhes, e nos fala já nessa primeira nota do contato que João Batista teve em sua infância com a natureza, que já seria um outro tema da importância da vida no campo coligada com a educação domiciliar. Exatamente. Passamos então à segunda pergunta. Por que João teria se corrompido, mesmo sendo sincero? Lá em Provérbios 13:20 diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Que texto simples, direto ao ponto, mostrando a importância da companhia. Então, a má companhia, ela pode sim destruir mesmo aquele que é sincero, como era o caso de João Batista. Pela mera aproximação já pode ocorrer pela contemplação. Então nós tivemos o primeiro texto do Desejado de Todas as Nações 101, e agora vamos ler na página 69. Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade era considerado sobre a maldição de Deus. Todavia, o ensino se tornara formal. A tradição havia em alto grau sobrepujado as escrituras. A verdadeira educação teria levado os jovens a que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. Atos 17:27. Mas os mestres judeus davam atenção a questões cerimoniais. A mente era sobrecarregada com matérias sem valor para o que aprendia e que não seria reconhecida na escola superior das cortes do alto. A experiência obtida mediante a aceitação individual da palavra de Deus não tinha lugar no sistema educativo. Absorvido na rotina das coisas exteriores, o estudante não encontrava horas de sossego para estar com Deus. Não lhe escutava a voz falando ao coração. Em sua procura de conhecimentos, desviava-se da fonte de sabedoria. Os grandes elementos do serviço de Deus eram negligenciados, obscurecidos os princípios da lei. O que se considerava como educação superior constituía o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Sob a influência dos rabis, as faculdades dos jovens eram reprimidas, seu espírito se tornava constrangido e estreito. Não teria acontecido a mesma coisa com João Batista se os seus pais tivessem enviado ele à escola dos rabis. Porém, Deus tinha dado orientações desde o ventre de Isabel, de como deveria ser. Já a Bíblia, muitos séculos antes da medicina reconhecer, nos fala das influências pré-natais e nos mostra então a importância desses primeiros anos para a formação de uma identidade pessoal, não um mero espelho de outras pessoas, e também de um caráter nobre que Deus aprova. Então, realmente aqui nós teríamos muito o que comentar, e nos fala que havia essa preocupação com a educação, mas o tipo de ensino tinha se tornado formal e, portanto, desviava os alunos de Deus na realidade. Muito observação exterior, litúrgica, mas não se preocupava numa transformação do coração, que é o mais essencial. A conversão de uma pessoa, então, entendendo a sua natureza pecaminosa e buscando agora uma religação com Deus, e a transformação através da operação do Espírito Santo em nós. Agora, na terceira pergunta, nos declara: com quem nosso Salvador obteve educação espiritual, instrução de escrita e leitura? Existiam escolas naquela época?
Temos aqui os textos de Lucas 2, 39 a 40 e 46 a 47. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Um texto falando sobre aquele evento que Jesus foi esquecido, pelos seus pais, e houve uma confusão ali. Achavam que eles estavam com os primos achavam que ele estava com os pais, e ele tinha ficado lá no templo conversando com os doutores, com aqueles mais intelectuais que existiam ali, e eles estavam maravilhados com a inteligência de Jesus. Então aqui na nota do Desejar de Todas as Nações, página 70, nos declara assim: o menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis, não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. A pergunta feita durante o ministério de Salvador, como sabe este letras não as tendo aprendido, João 7,15, não quer dizer que Jesus não soubesse ler, mas simplesmente que não recebera instrução dos rabinos. Muito interessante ligarmos aqui tanto o que a nota falou como o texto bíblico de Lucas, que também nos fala na região da Galileia, na cidade de Nazaré, é onde eles se estabelecem, passado então aqueles momentos no Egito de fuga, justamente de Herodes. Com a morte de Herodes eles podem retornar. E nós veremos mais detalhes sobre onde ficava exatamente o lar de Jesus na sequência. Mas aqui nós encontramos esse mistério da encarnação realmente. Ele tinha dado as orientações lá do Antigo Testamento e agora ele estava aprendendo dos lábios de sua mãe. Então que coisa tremenda, difícil de compreendermos. E aqui eu gostaria de destacar que havia 2 tipos de escolas, que nos fala das escolas das sinagogas, muitas vezes chamadas hoje em dia de escolas paroquiais. Ao lado da igreja havia então justamente essa escola para orientar os mais novos, as criancinhas de fato. E depois, tomando certa idade, havia a escola dos profetas, ou escola dos rabis, que justamente orientava agora esses jovens em outros pontos, inclusive em relação à parte religiosa das escrituras, mas envolvendo muita tradição misturada. Havia também o preparo para um ofício, e então não havia só elementos negativos, obviamente, mas aqueles elementos de tradição, formalismo, aquele nível de exigência que havia, desviava as mentes então realmente daquilo que Deus pretendia. E dessa maneira então nós vemos que, por exemplo, o ofício Jesus aprendeu com o seu próprio pai, tendo o mesmo ofício dele. E aqui nós vemos então essa questão do entendimento de ler. É importante, se nós formos ver naquele contexto, era um pouco mais complexo que hoje em dia, visto que se usava para se falar no dia a dia
mais o dialeto aramaico. Mas as escrituras e outros livros também muitas vezes estavam escritos em hebraico, realmente, uma língua mais formal, mais densa. E de fato Jesus sabia tanto aramaico como o hebraico. Alguns entendem que Jesus até mesmo falava o grego, que na época também era muito comum das pessoas, para se comunicarem, usarem também o grego, um grego popular, greco-koine, que a gente fala que é a linguagem que está escrito no Novo Testamento, inclusive. Então tinha todos esses aspectos, e por isso que alguns discípulos dá a entender que eles eram quase analfabetos, no sentido de que não sabiam ler direito o hebraico. Eles sabiam naturalmente o aramaico, mas o hebraico já tinha uma certa dificuldade. Então são detalhes que expandem a nossa compreensão, mas sempre havia durante o ministério de Cristo que essa questão de falar, mas como que ele é entendido assim? Ele não foi nas escolas, como que ele sabe tudo isso, né? Então havia esse maravilhamento e até mesmo alguns um questionamento, uma incredulidade também, mas esse não é o filho do carpinteiro? Então havia todas essas dificuldades, essas quebras de barreiras que Jesus teve que fazer ao decorrer do seu ministério. Exatamente. E aqui nós vemos esse mesmo ceticismo, essa mesma dúvida que os rabinos, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, achavam como que este sabe as letras, não as tendo aprendido, né? Nós também encontramos essa mesma falta de informação hoje em dia, que as pessoas acham que só tem uma forma de aprender, e ainda a uma escola legal, né, oficial, mas não tem só essa maneira de aprender, né? Da mesma forma que não foi assim com Jesus e João Batista, e ao contrário, aqueles que aprendem dessa forma, os pais, eles têm muito mais responsabilidade com a educação dos filhos do que aqueles que os mandam para a escola. Dessa mesma forma, não houve abandono intelectual de Jesus e não há abandono intelectual daqueles que optam por estudar em casa. Passamos então à quarta pergunta. Como Jesus e João eram retratados pelos educadores da época? João 7, 14 e 15 nos diz: Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Vamos agora ler o que está escrito no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 446. Jesus e João eram apresentados pelos educadores daquele tempo como ignorantes, porque não tinham estudado nas escolas dos rabis. O Deus do céu, porém, era seu professor, e todos quantos ouviam surpreendiam-se do conhecimento das Escrituras que eles possuíam. E trazendo mais claridade ainda sobre o assunto, que eles eram considerados ignorantes e de forma alguma o eram de fato. Mas, ao contrário, eles então surpreendiam aqueles que os ouviam. Então essa é a dificuldade na sociedade hoje também, de um reconhecimento apenas se houver formalidades, um diploma e assim por diante. Do contrário, a pessoa ser ignorada, rechaçada, independente do conhecimento prático que ela tenha, seja numa profissão, seja também no campo religioso. Hoje, haver, por exemplo, a exigência de um pastor, ele ser formado em teologia, ele ter que passar alguns anos nesse estudo para depois se tornar pastor, é algo incompatível com o que é apresentado nas Escrituras Sagradas. Não estou dizendo que alguém não possa tomar esse rumo e ter também uma educação formal, mas ela não é um requerimento para se tornar um pastor. Esse é o ponto que nós temos que destacar. Até porque não é uma mera profissão, mas sim uma vocação. Qual que era sempre o método
empregado pela Igreja de Deus ao decorrer dos séculos? É justamente aqueles mais experientes na Igreja ensinavam o mais novo, então, em relação aos pontos doutrinários. Então, nós vemos que, dessa forma, a Igreja, geração após geração, poderia manter os mesmos princípios. Porque uma vez que você vai a uma escola de teologia também, que tipo de ensinamento será passado lá? Será ensinamento de terceiros que não têm a mesma fé exatamente sua? Então, realmente, nós vemos a necessidade de manter também, muitas vezes, a simplicidade da primitiva igreja e, dessa maneira, passar esse legado de geração após geração através dessa orientação pessoal. É necessário vermos aqui nesse texto como que Jesus e João, os ataques que tinham para serem dados contra eles não era do conteúdo do que eles falavam, mas de fato são ignorantes, não foram nas nossas escolas, então vamos rechaçá-los. Então, em nosso tempo não é muito diferente o espírito, que possamos então ter uma mentalidade bíblica. Agora vamos para a quinta pergunta. Havia na terra escola na qual João pudesse estar ligado? Comentário bíblico, Homem 5, página 1115, declara: havia uma grande obra designada para o profeta João, mas não havia escola na terra com a qual ele pudesse estar ligado. Seu aprendizado deveria ser obtido fora das cidades, no deserto. Então aqui, mais uma vez, destacando essa ligação importante que facilita todo esse trabalho. Não que seja impossível fazer na cidade, é sim possível na cidade também praticar a educação domiciliar, mas no campo será possível dar uma educação integral, realmente, que faça um desenvolvimento físico também e algo diversificado realmente. Aqui nós vemos essa questão apresentada. Havia na terra escola na qual João pudesse estar ligado? Não havia. Não havia, né? Então é o ponto que eu tinha comentado agora há pouco, né? A pessoa vai buscar de repente uma formação, mas que tipo de ensino ela vai receber lá? Aqui fazendo uma comparação, claro que não é a mesma coisa, mas na experiência de Moisés, que recebeu a educação egípcia, nós costumamos usar aquela frase que tem base na Bíblia e nos testemunhos, de que ele aprendeu aqueles conceitos no Egito durante 40 anos, passou 40 anos para desaprendê-los e aprender corretamente. Então nós encontramos essa maior dificuldade. Uma pessoa que teve esse tipo de aprendizado mais secular e de repente de ideias contrárias à fé cristã, ela pode ser útil numa espécie de intercâmbio, então, com as pessoas, mostrando que ela já passou por aquela experiência e sabe que aquilo não dá as respostas corretas. Ela pode dar o seu testemunho da sua experiência. Mas nós vemos que no caso de João Batista e Jesus, que foram chamados para uma obra especial, Deus os preservou de macular a mente com certas coisas. Houve um certo distanciamento para já não ter esse processo como de Moisés, que falamos, mas sim já aprendeu diretamente o correto. E nos fala dessa ligação com a natureza, essa ligação com as escrituras, que é importante, de maneira que você não parte na Bíblia de maneira pré-concebida também, mas começa a lê-la em seu sentido mais óbvio, literal e natural. Vamos à sexta pergunta. Quais eram as razões para João ser educado pelos pais? À medida que crescia, que decisões foram tomadas por ele?
lá em Isaías 30, 21, diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Temos aqui também textos do 8º Testemunho para a Igreja, 221. João Batista, o precursor de Cristo, recebeu dos pais sua primeira educação. A maior parte de sua vida ele passou no deserto, de modo que não pudesse ser influenciado pela contemplação da negligente piedade dos sacerdotes e rabis, ou por aprender suas máximas e tradições, por meio das quais os retos princípios eram pervertidos e amesquinhados. Os líderes religiosos daqueles dias haviam se tornado tão cegos espiritualmente que mal conseguiam reconhecer as virtudes de origem celestial. Por tanto tempo haviam acariciado o orgulho, a inveja, o ciúme, que interpretavam as escrituras do Antigo Testamento de uma tal maneira que lhes destruía o verdadeiro sentido. Foi escolha de João preferir aos prazeres e luxo da vida da cidade a severa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era favorável aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pelo clamor do mundo, podia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. As palavras do anjo a Zacarias foram muitas vezes repetidas a João por seus pais tementes a Deus. Desde a meninice, teve sua missão diante de si e ele aceitou o santo encargo. Para ele, a solidão do deserto era uma grata oportunidade de escapar da sociedade em que a suspeita, a incredulidade e a impureza tinham praticamente dominado tudo. Ele desconfiava do seu próprio poder de resistir à tentação e fugia ao constante contato do pecado. Não viesse ele a perder o senso de sua excessiva malignidade. Então nós vemos o porquê, que ele precisava ser educado pelos pais, para que ele não pudesse ser influenciado então pela contemplação da negligente piedade dos sacerdotes e rabis, ou por aprender suas máximas e tradições por meio das quais os retos princípios eram pervertidos e amesquinhados. Então existiam muitos problemas, e por isso João precisou ser educado pelos seus pais. E à medida que ele crescia, que decisões foram tomadas por ele? Então diz que foi escolha dele, foi escolha de João preferir aos prazeres e luxos da vida da cidade a severa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era favorável aos hábitos de simplicidade e abnegação. Então foi ele que escolheu o deserto ao invés do luxo e da cidade. É impressionante esse ponto aqui, que nos destaca a escolha, muitas vezes não falamos disso. À medida que ele foi tomando idade, foram escolhas conscientes que ele tomou. Em relação a isso, é inevitável voltarmos nossa atenção para Sansão. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe também, e no entanto tomou escolhas erradas, completamente equivocadas. Vejamos que João Batista também estava na liberdade de fazê-lo mesmo. Então é importante entendermos que, por melhor que seja uma educação, ainda assim a pessoa tem o quê? A escolha, o seu livre-arbítrio, e realmente ela pode escolher um rumo equivocado. É bem verdade que nenhuma educação também é perfeita, e os pais têm que ser conscientes disso, é inevitável, e que, de modo geral, os filhos tendem a seguir as pisadas dos pais. Os nossos pontos fracos serão os dos nossos filhos. Então, essa é a realidade, de fato. Mas, tudo isso devemos buscar a Deus, comunhão com Ele, em como agir adequadamente na educação e, em última instância, os filhos tomarão as suas próprias decisões.
A sétima pergunta diz assim: o que ele fazia de tempos em tempos? Vamos continuar na leitura do Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 221. Mas a vida de João não era gasta em ociosidade, em ascética contemplação ou em isolamento egoísta. De tempos em tempos misturava-se ele com os homens, e era sempre um interessado observador daquilo que ocorria no mundo. De seu calmo retiro observava ele os eventos que se desdobravam. Com a visão iluminada pelo Divino Espírito, estudava o caráter das pessoas, de modo a conseguir compreender como alcançaria seus corações com a mensagem do céu. Nós vemos que João Batista ele não vivia como um monge afastado, não conversava com ninguém, guardava seu conhecimento todo para ele. Só em oração. Exatamente. Então não era assim que ele vivia. Ele de vez em quando ia à cidade, né? Misturava-se com os homens e era sempre um interessado observador daquilo que ocorria no mundo. Era informado, né? Não ia ficar simplesmente numa condição que quando ele apresentasse a mensagem não tivesse nenhum ponto de contato com as pessoas. Nós vemos o próprio caso de Jesus, com as histórias que ele contava. Então Jesus procurava adaptar aquela mensagem de maneira que o público pudesse receber e compreender realidades espirituais. E com certeza com João Batista não foi diferente. Ele procurava estudar as pessoas e como então seria bem-sucedido para apresentar a mensagem. E claro, tinha uma comunhão em abundância com o Espírito Santo. Exatamente. A oitava pergunta: o que nos é relatado dos primeiros anos de Jesus? Onde seu lar era localizado? O oitavo testemunho para a igreja, 222, diz: sua mãe foi seu primeiro mestre. De seus lábios e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. Viveu num lar campestre e fiel e alegremente desempenhou sua parte em levar os fardos da família. Ele havia sido o comandante do céu e os anjos se deleitavam em cumprir a sua vontade. Agora era voluntário servo, um amável e obediente filho. Aprendeu um ofício e com suas próprias mãos agiu na oficina de carpintaria ao lado de José. Nas vestimentas simples de um operário comum, caminhou pelas ruas da pequena cidade, indo e retornando de seu humilde labor. Então, que belos relatos nós temos aqui, onde nós podemos conhecer mais sobre a vida de Jesus, a sua infância, a sua adolescência, a sua parte adulta, como que ele agia em seu lar. Aqui fala que a sua mãe foi então seu primeiro mestre e também o rolo dos profetas, né? Partes da Bíblia, foi da onde ele aprendeu as coisas celestiais. Aqui também nos destaca que o seu lar era campestre. Muitas vezes nós ouvimos falar que ele morava em Nazaré e pensamos que ele morava na parte central ali da cidade. Mas não, ele morava na área rural de Nazaré. Mais uma informação que nós temos aqui, né? Também fala que ele levava os fardos da família, ele ajudava na oficina de seu pai, na carpintaria, ele tinha seu ofício e também ajudava sua mãe em casa. Ele era um servo quando esteve aqui na terra, muito diferente de lá no céu, quando ele era comandante sobre os anjos, tinha todo o poder, toda a glória, e aqui ele veio como um servo para nós. Vamos para a nona pergunta. O que acontece à medida em que a religião diminui em poder espiritual e do que a vida de Jesus testemunhava? Vamos ver a continuação nas páginas 222 e 223. Para as pessoas daquela época, o valor das coisas era determinado por sua aparência exterior. À medida que a religião declinava em poder, crescia em pompa.
Os educadores daquele tempo procuravam obter respeito pela exibição externa e ostentação. Diante de tudo isso, a vida de Jesus representava um acentuado contraste. Sua vida demonstrava a inutilidade daquelas coisas que os homens reputavam como as essenciais da vida. As escolas de seu tempo, com sua forma de exaltar as coisas pequenas, diminuir a importância das grandes coisas, não as procurou ele. Sua educação foi obtida de fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das escrituras e da natureza, e também das experiências da vida. Os livros textos de Deus, cheios de instruções para todos os que se apresentam com o coração disposto, com olhos que almejam ver, com entendimento pronto a compreender. Assim, preparado, saiu para sua missão, e em cada momento de seus contatos com os homens, exerceu sobre eles uma influência de bênção, um poder para transformar, como o mundo jamais testemunhara. Então, o que acontece à medida em que a religião diminui em poder espiritual? Aumenta a pompa, aumenta a extravagância, a aparência exterior. Então tem que colocar algo no lugar para suprir aquela falta. Mas deveria-se então reconhecer essa falta e buscar maior espiritualidade. Do que a vida de Jesus testemunhava? Então ela era completamente oposta, né? Fala que ela demonstrava a inutilidade daquelas coisas que os homens reputavam como a essência da vida, como os essenciais da vida. Então era totalmente diferente, era uma vida simples, em meio à natureza, de trabalho útil, né? Fala que a sua educação foi obtida de fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das escrituras e da natureza, e também das experiências da vida. Uma vida simples. E tudo, então, era algo de aprendizado, né? Das experiências que passavam e tudo mais. E, infelizmente, as escolas já daquela época diz o quê? Pequenas coisas. O Mensageiro do Senhor em outro lugar fala de pessoas que transformam um átomo e um mundo, e um mundo e um átomo. Aquilo que é importante, ignora, não põe peso, mas em pontos que muitas vezes são especulativos ou pouco essenciais, então isso se dá um grande destaque e realmente nós vemos que Jesus veio para recuperar as joias da verdade e colocá-las no seu devido lugar. Esse foi o objetivo. Agora vamos para a 10ª pergunta. Que solene advertência é dada a respeito dos jovens em nosso tempo? Então, em 2 Coríntios 6, 14 a 18, nos diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, nós encontramos aqui nessa lição as 9 primeiras perguntas aí, exceção dessa última. Estudamos sobre essa experiência de Jesus e João Batista. E agora, esta última pergunta nos traz para os nossos dias e as solenes advertências que nos são trazidas a respeito dos jovens. E nós vamos ler uma nota muito enfática sobre isso, mas já pegando o texto de 2 Coríntios,
Em suma, está nos dizendo que não há harmonia, não tem como. É a água e o óleo. Não dá liga, não mistura, é o ferro e o barro. Então, realmente, nós vemos que não deve haver comunhão entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Muitas vezes, conscientemente ou inconscientemente, o que nós queremos fazer? Servir a dois senhores ao mesmo tempo. E isso não é possível, pois com certeza desprezaremos a um e honraremos a outro. Nós devemos ter então uma adoração plena a Deus. Ele nos pede uma entrega completa. E gostaríamos de ler mais um texto ainda relacionado a isso, em Salmos 131, os versos 1 a 3, um texto adicional à nossa lição, que nos diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Um belíssimo salmo aqui de Davi, Salmo 131, que realmente nos impressione como que Deus tem objetivos para as nossas vidas, são diferentes daquele padrão que o mundo procura nos apresentar do que é necessário. Quantas coisas erradas foram feitas por aqueles que buscavam então a fama, a glória, a ambição desmedida levou eles para o topo, mas a que custo? O que foi feito nesse caminho, nesse processo? Então devemos compreender bem estes pontos e entendermos o chamado de Deus para nossas vidas pode ser bem diferente daquele que o mundo nos apresenta, mas que será recompensador não só na vida por vir, mas já nesta vida haverá uma satisfação, uma felicidade, uma alegria que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Então agora nós temos aqui as partes finais do 8º Testemunhos para a Igreja. Nós temos a 223, 224 e também 229 e 230, e convidamos a todos a refletirem quanto a esses apelos feitos pela mensageira do Senhor, a mensagem enviada por Deus para cada um de nós. Vivemos em tempos de especial perigo para a juventude. Satanás sabe que o fim de todas as coisas logo sobrevirá, de modo que determinou-se a aproveitar cada oportunidade para pressionar homens e mulheres a ingressarem em seu serviço. Inventará artifícios variados para levá-los a se desviarem. Necessitamos considerar cuidadosamente as palavras de advertência escritas pelo apóstolo Paulo. Estamos vivendo em meio aos perigos dos últimos dias. Algo decisivo deve ser dito para advertir nosso povo contra o perigo de permitirem que filhos necessitados de cuidados e instruções paternos deixem seus lares e se dirijam a locais onde serão postos em contato com pessoas mundanas, pouco religiosas, amantes de prazeres. Em muitos lares, o pai e a mãe têm permitido que as crianças governem. Tais filhos se encontram em perigo muito maior quando postos em contato com influências que se opõem às leis de Deus, do que se encontram aqueles que aprenderam a obedecer. Não havendo recebido o necessário ensino em questão de disciplina, pensam que podem proceder de modo como desejam. O conhecimento de como obedecer poderia fortalecê-los para resistirem à tentação.
mas esse conhecimento ele não lhes foi ministrado por seus pais. Quando esses jovens indisciplinados entram numa imensa instituição, onde existem tantas influências que se opõem à espiritualidade, acham-se eles em grave perigo e muitas vezes sua permanência nesse local representa um dano para si mesmos e para a instituição. Gostaria de, antes de concluirmos a leitura do restante dos textos, fazer algumas observações em relação ao que já foi lido. Nos fala do tempo em que vivemos, os últimos dias da história terrestre, e nos fala como Satanás tem inventado inúmeros artifícios para desviar o foco de Deus. Também nos foi dito dos pais atentarem para o perigo que é enviar os seus filhos para lugares em que estarão distantes do lar e estarão então sem os cuidados e instruções dos pais. Locais esses que eles estarão de maneira envolvida com pessoas mundanas que trarão uma forte tentação para eles. Além disso, o próprio ensino nesses lugares é problemático e trará ideologias opostas ao que o cristianismo apresenta. Nós vemos que aqui nos fala, por outro lado, que aqueles que não receberam o ensino necessário em casa, em questões de disciplina, em questão do que Deus pede a eles, a obediência a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, como que eles resistirão à tentação, então, quando forem enviados a esses lugares? Eles sequer foram instruídos corretamente em casa. Então, aqui nós vemos realmente as diversas dificuldades são apresentadas em relação à juventude e o perigo de realmente colocar jovens indisciplinados nessa condição. E nós vemos aqui que esse grave perigo pode ser que o seu filho, no final das contas, seja um problema para a própria instituição. Palavras duríssimas aqui que temos. E agora, na parte final, é feito um chamado à juventude. Vamos à leitura. Existem em nosso meio muitos moços e moças que, se lhes forem apresentados incentivos, naturalmente se sentirão inclinados a realizar cursos de estudos com vários anos de duração, preparando-se para o serviço. Mas valerá isso a pena? O tempo é curto. Obreiros de Cristo são necessários em toda parte. Deveríamos ter uma centena de sinceros e fiéis obreiros em missões locais e no estrangeiro, onde temos hoje apenas um. Os caminhos e valados ainda estão esperando por serem trabalhados. Incentivos urgentes devem ser oferecidos aos que agora se dispuserem a engajar-se na obra do Mestre. Alguns serão preparados para ingressar no campo como enfermeiros missionários, outros como colportores e outros como ministros do Evangelho. A obra na causa de Deus ela é bastante variada, há vários departamentos, e aqui nós encontramos então a necessidade de termos em vista o tempo curto, a brevidade do tempo e a aproximação do julgamento dos vivos, em que vivemos então à beira da crise final também que virá de forma universal. Gostaria de destacar então que quando é feito esse pedido, esse incentivo para entrar na causa de Deus, nos variados ramos aqui, na obra médico-missionária, como colportor ou como ministro mesmo, tantas outras áreas poderíamos destacar, na parte
educacional, na parte da música, na parte alimentar. Em vários pontos a igreja pode desenvolver essas pessoas tomarem parte. Mas eu gostaria de falar que quando se fala do incentivo nesse sentido, não é do jovem, então, que é natural da sua idade ter as suas ambições. Nós, então, quando falamos da ambição, o que é errado de fato é a ambição desenfreada, que a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para chegar àquele ponto. Mas a Mensageira do Senhor, em outras passagens, nos fala sobre esse sentimento natural dos jovens terem ambição em relação à carreira que vão ter em suas vidas, e o incentivo para trabalhar na causa de Deus não é se acomodar em algo. É isso que temos que destacar aqui nesse momento. Ao contrário, é o chamado para um grande desafio. E aqui nos fala, por exemplo, das missões no estrangeiro. Quer desafio maior do que esse? O qual terá que haver o desenvolvimento em todos os sentidos. Desenvolvimento intelectual, espiritual, dependência maior de Deus. E você, então, estar à frente de uma obra para o começo do trabalho em uma nova nação. Então não são coisas de pouca monta que a juventude está sendo chamada, mas para serem cabeça e não cauda neste mundo. E através, então, da igreja eles podem efetuar esse trabalho. As orientações na área de saúde, em todos os aspectos, serem as melhores, as mais avançadas. Esse é o chamado que Deus faz a cada um de nós, que sejamos impelidos a tudo isso, tenhamos o desejo realmente de avançar nessa obra que sabemos que falta pouco tempo, mas é necessário que haja um povo preparado para estar em pé na crise final. E Deus está em busca destes. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.